Meninas, eu separei aqui para vocês duas coleções para a gente trabalhar com patchwork. Eu separei uma coleção com marrom, rosa, verde e a outra com azul, um azul bem bonito, com rosa e um pouco de verde também. Então vamos lá, vamos começar por essa daqui, ó. Essa daqui é um que eu digo que é o meu tecido principal. Esse meu tecido principal aqui foi o primeiro, eu fui lá na minha loja, foi o primeiro que eu peguei. Depois desse tecido principal aqui, o que eu fiz? Eu escolhi um menor, escolhi um outro tecido menor, olha, que combinasse. Eu, inclusive, não coloquei ele de fundo azul, exatamente para dar um contraste também. Eu tinha lá na loja o floral dessa coleção aqui com flores menores, mas eu optei por deixar esse tom mais creme com azul esverdeado para mostrar para vocês o que eu vou fazer depois. Aí, o que eu fiz? Optei por um poá. Tá dando para ver na imagem, Tá. Ricardo? Optei por um poá, que eu gosto de trabalhar bastante ou com poá ou com textura. Peguei um azul liso que eu digo assim, sem a estampa, né? Ele pode ser texturizado, mas sem estampa. E escolhi também assim, não tô tendo mão aqui. E escolhi um neutro para trabalhar. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: quem está começando o curso, quem nunca trabalhou, está começando a aprender a trabalhar com placa, régua, cortador, evita de trabalhar com tecidos listrados e tecidos xadrez. Por quê que eu peço para evitar de trabalhar com tecido xadrez e tecido listrado? Porque esse tecido é interessante que você corte com tesoura. Porque na hora que você faz o alinhamento, se as linhas as listas e o xadrez não estiver bem assentado, ele vai dar ideia de que ficou torto. Então, evite trabalhar. Se você está começando, se você nunca trabalhou, se você não sabe alinhar tecido, está aprendendo a fazer o alinhamento, está aprendendo a fazer os cortes, evita de colocar, mesmo que fique interessante. Por exemplo, aqui fica bem interessante, olha. Se eu fizer isso daqui, olha, ele vai ficar bem interessante, tá vendo? Mas para quem nunca trabalhou, esse tecido aqui pode ser que ele dê problemas na hora de fazer esse tipo de cortes aqui, ó. Na hora que a gente vai trabalhar com esses cortes. Então, se você não tem muita prática, isso pode te causar algum transtorno. O que é interessante, quando eu faço essa combinação, então, por exemplo, isso daqui, olha, dá para eu fazer um bloco. Perfeitamente eu consigo fazer um bloco com essas três estampas aqui, olha. Certo? Aí, esse daqui é meu tecido de base. Esse tecido é que eu coloco normalmente em todos. Poderia colocar esse daqui também, olha. Poderia ser esse daqui, poderia ser a minha base, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Deixa eu só virar aqui, que tá caindo aqui. Ó, esse é meu tecido de base. Eu vou vir aqui e vou colocar o azul, olha. E vou colocar o azul. Dá para eu trabalhar. Se eu tirar o principal, eu consigo trabalhar também, olha. Eu consigo fazer isso daqui e isso daqui, olha. Sem o meu tecido principal. Eu consigo fazer isso daqui com esse daqui, olha. Também consigo trabalhar. Então, além de eu trabalhar as cinco cores, que elas se coordenam, eu consigo trabalhar cores paralelas. Aqui eu tenho as 5 cores desse sampler. Isso aqui é um sampler. O que é um sampler? Sampler é um conjunto de blocos. Então, são vários blocos diferentes num trabalho só. Isso é chamado de sampler. Sampler é um conjunto de vários blocos, de várias técnicas. Eu não peguei um bloco só e repeti. Isso daqui é uma técnica, isso aqui é outra, isso daqui é outra, isso daqui é outra, assim sucessivamente. Para eu montar este sampler, eu fiz essa coleção aqui. Eu peguei um neutro, um avermelhado, o verde escuro, o verde claro e o ocre. Eu parti todos desse principal aqui, que foi esse meu tecido principal. É assim que eu escolho o tecido quando eu vou fazer
combinação. É dessa maneira que eu escolho, que eu consigo ter mais agilidade para fazer as escolhas. Uma outra combinação que eu fiz, eu parti aqui, olha, tecido principal, que é uma estampa graúda, pode observar que é uma estampa graúda. Peguei uma estampa menor, pode ver que é uma estampa, olha, menor. Esse daqui, ele é liso, a base. Esse daqui é texturizado. Esse aqui é texturizado. Aí eu parti para um texturizado verde. Tá dando para enxergar? Texturizado verde. Um verde mais liso. Um verde mais liso. E vou colocar o neutro. E vou colocar o neutro também. Peraí que o Ricardo vai me ajudar aqui, que estou sem mão. E vou colocar o neutro também. Esse daqui, ele entraria, tá vendo? Olha, ele entra na coleção também. Só que o que vai acontecer é um xadrez. E esse xadrez, ele pode me dar problemas se eu não tenho muita experiência. Agora, se eu já sou uma quilter experiente, eu consigo trabalhar perfeitamente com xadrez. Mas, mesmo assim, eu aconselho cortar com tesoura, tá? Eu aconselho fazer os cortes com tesoura. Se é um bloco de muitas pontas, eu acho assim que ele pode ser que você tenha um pouco de dificuldade também. Mesmo com experiência, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade também, tá? Então, eu acho muito interessante, trabalho com xadrez, mas para quem já tem uma certa prática, para quem está começando agora, eu aconselho a deixar a lista e o xadrez um pouquinho de lado no início, tá?